Olá a todos, queridos e queridas. Nós vamos começar hoje a fazer o primeiro episódio do Convido com Vinho. O que é o Convido com Vinho? Convido com Vinho é um encontro, é a arte de estar junto com pessoas inspiracionais e, claro, a gente usando o vinho como catalisador. Porque, afinal, as pessoas são a criação mais maravilhosa que existe. O que a gente precisa é entender quem somos e, claro, mostrar as estratégias para que a gente consiga chegar aonde nós desejamos. E, claro, hoje, nesse dia especial, para esse momento mais que especial, não podia ter ninguém mais, ninguém menos que o meu amigo querido Márcio Ritt. Obrigado pelo convite. É verdade. O Márcio, gente, é uma pessoa que inspira. A história do Márcio é um chefe de cozinha famosésimo. Eu também vou falar. E ela também tem uma luz que transcende, né? Não. A gente fica encantado com tudo que você faz. Obrigado. E eu pensei em você, porque você é uma pessoa que eu conheço parte da sua história. Gente, vocês não sabem ainda, mas eu já sei. Mas vocês vão saber daqui a pouquinho, tá? O Márcio tem uma história inspiradora. O Márcio chefe, o Márcio homem, uma pessoa que inspira, é essa pessoa que nós queremos conhecer. Obrigado. Claro que as pessoas, eu gostaria que você contasse só um pouquinho, assim, dessa trajetória, o Márcio chefe, pouquinho para depois a gente entrar na parte principal que inspira esse homem excepcional que você é. Quem é o Márcio chefe de cozinha? Mas eu acho que antes da gente falar do Márcio chefe de cozinha, acho que a gente vai... ele já tá pensando no vinho. A gente tem que começar a brindar com o vinho que eu mais gosto. Eu trouxe uma combinação muito boa para esse vinho, que eu amo, né? Que é a minha paixão. E a gente vai brindar, então, com esse vinho seu. Você vai falar dele, eu vou falar do que eu trouxe para combinar. Tá bom. Tchim, a saúde, que seja um sucesso esse podcast, que leve informação, que faça você se inspirar e você encontrar estratégias para você conseguir aquilo tudo que você deseja. É maravilhoso. Eu amo esse vinho, você sabe. E eu trouxe aqui um prato pra gente fazer uma combinação com ele. Ai, que delícia. Que é uma vieira, que é uma pérola dos oceanos, né? Que é um prato muito delicado, que eu acho que combina muito bem com esse vinho. Eu vou explicar pra você. É uma vieira gratinada com um molho de maracujá. Gente, que delícia. Eu adoro fazer essa fusão Brasil e Portugal, né? Então eu sempre brinco com os nossos produtos do Brasil e aí a gente vai dar essa continuidade depois do que é a gastronomia, essa fusão. Tá aqui um garfinho pra você provar, espero que você goste. Eu acho que a combinação é perfeita, porque ele é um vinho delicado, ele é perfumado e eu acho que a vieira traz esse gosto de mar, né? E eu acho que vai ficar muito bem com esse vinho. Vamos provar. E as pessoas estão perguntando agora qual é o vinho. É o Moscato. É um vinho maravilhoso. Gente, a gente trouxe esse vinho porque é o vinho que o Márcio adora. Eu chego no Chateau, tá aqui, olha. Quer e é o primeiro, né? Primeiro que ele adora. Experimenta. É da região da Alsácia, depois de contar pra vocês, tá? Maravilhoso. Esse toque do maracujá no fundo deixou assim... Deu um gostinho muito bom, Ai, né? maravilhoso. Esse vinho é maravilhoso. O vinho, ele é a rede social mais antiga do mundo. Então, quem junta... Quantos negócios, quantas decisões gigantescas aconteceram em torno do vinho? E através da gastronomia também, né? Foi claro, através tudo junto. do cozinhado em uma fogueira que começou a junção, né, da civilização que e tudo. Lindo. Isso é muito legal também. É os dois, é um unindo o outro, né? E unindo pessoas. É verdade. Não é verdade? Então vamos ao nosso... Então vamos à nossa história. Então, senhor Márcio Ritt. Bom, a minha história é longa, né? Daria um monte de livros, né? Não, mas eu vou resumir como eu comecei. Como é que veio parar em Portugal? Pronto, eu nasci numa das cidades pequenininhas lá do Brasil, no Paraná, em Miraselva. E de Miraselva fui para uma outra cidade próxima a Londrina. De Londrina fui com 14 anos para Rolândia, que é uma cidade próxima, que é típica alemã. Depois fui para Campinas com 17 anos. Fiquei até os 20 em Campinas. Aí decidi vir para Portugal para fazer a cidadania, porque tenho 3 avós portugueses e um italiano. Desculpa, ao contrário. 3 avós italianos e um português, e eu queria fazer a cidadania, queria conhecer, sair fora e estudar. Conhecer o mundo. Eu era concursado, trabalhava na gestão, administração de empresa no Brasil, concursado numa parte pública do governo, que era a Loja do Cidadão, que era o Poupa Tempo no Brasil. E aí eu não queria aquilo, era fuçar na cozinha, que eu sempre gostei desde criança, com as minhas avós, que foram as duas que me iniciaram, né, nessa jornada pela gastronomia, que é a minha paixão. E aí eu vim para Portugal fazer a cidadania e na altura conheci uma pessoa que me abriu portas, que apresentou uma das pessoas mais influentes com quem eu trabalhei, que era uma senhora francesa, morava em França, mas ela era de descendência espanhola e viajava o mundo todo, que era Madame Patino, com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com ela. E foi aí que começou, né, esse mundo gastronômico que foi incrível
E depois daí só foram coisas incríveis, várias empresas. Nosso catering hoje é empresarial, né? E pronto, esse é um pouquinho do mundo, né? A gente está à frente do de mundo um corporativo, festival mundial, né? Que é do Enduro GP, a FIM. Então, acho que tem tanta história, Rô. É muito, muito. Eu vou deixar você fazer perguntas aí pelo meio pra gente... Esse é um resumo, né? É o resumo da parte profissional, né? E as pessoas ficam pensando assim, claro, porque além, eu digo sempre que a gente, além da parte profissional, nós temos o eu, não é? O homem, Márcio Ritt, a pessoa que chega aqui. Quando você chegou e você fez essa mudança, uma transição, porque muita gente hoje tem vontade de mudar de carreira, tem vontade de mudar a vida. E tá ali pensando, o que eu faço para mudar a minha vida? Eu vou mudar. Mas como é que qual foi a estratégia básica para você ter a coragem de dar esse salto? Olha, eu acho que todo ser humano tem dentro de si já aquela verdade e a certeza, o dom do que veio, né? Para que veio. E eu sempre gostei dessa área de culinária, né? Desde 6, 7 anos eu já ia para a cozinha ajudar minhas avós e com 9 anos já fazia bolos profissionais e tudo. Paguei minha faculdade com 9 anos. Meu Deus! Aí que minha faculdade eu paguei o curso fazendo trufas, que eu adorava mexer com chocolate na época. Então isso já estava dentro, né? E aí você tenta fugir, eu fui para um curso completamente fora, né? Que é administração de empresa, mas com aquela pulga, no fim de semana ia para os buffets e trabalhava com grandes chefes do Brasil, tipo, tive com Benjamin Abraão, Wagner Bertazzo, vários nomes, né, para aprender, tive em Águas de São Pedro. Eu estava fazendo administração, mas querendo continuar a gastronomia, né? E eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Para eu poder entender, porque eu estava entrando no meio empresarial com a minha família, lá meus tios em Campinas, no ramo imobiliário, eles queriam que eu seguisse a administração e eu não queria, então foi aí que eu fugi. E aqui quando eu abri, que o Cláudio me apresentou a Madame Patino, foi aí que eu vi a chance mesmo de mostrar o que eu queria, né? De cozinhar e deu certo. E começou e aí comecei com ela do nada, eu não sabia nem como que era a posição de um talher, né? A gente via aquilo, parecia coisa de cinema, ela era de uma filme, madame né? elegante. Foi das mulheres que mais recebeu a nível mundial, né? Aqui em Portugal ela deu uma das maiores festas dos anos 70, 80, que repercutiu no mundo todo, né? Ela sabia receber muito bem, né? Ela tinha um sistema de mesura, de receber bem como ninguém tinha, né? Era só duquesas e princesas que vinham no palácio dela. E aí foi minha escola, foi onde eu comecei, né? Desde o mise en place de tudo, fazer como deve ser, né? Que a gente vem, né? Eu não sabia nem que existia talheres na nossa cidade, né? Não existia talher de peixe, né? Por exemplo. No Paraná também. A gente no Paraná não tem quase mar, né? Só tem um pedacinho em Curitiba, né? É verdade. Mas lá no interior a gente não sabia o que era na mesa 5 talheres, né? 6 às vezes, dependendo do que ia ser servido, né? Então isso para mim foi uma grande escola que hoje eu carrego na minha profissão há 25 anos, né? Eu sou profissional aqui em Lisboa. E tem sido sempre sucesso só. Muito bem. Eu acho que é isso, é o amor. É o amor. E é a gente se entregar, né? Quando você faz com paixão e faz com Então, amor. eu diria que isso também é um ponto fundamental. Você fazer o que gosta. Muito. Você gosta do que faz. Muito amo. Eu, às vezes, trabalho 20 horas sem parar e não me canso, né? Às vezes o corpo começa a dar uma queixa, dói o joelho, dói o ombro. Mas a cabeça em si vai, né? Então, eu agora, no Natal, por exemplo, trabalhei tipo 48 horas sem parar quase, né? Que é a época que a gente mais trabalha. Nós queremos você, vamos lá reduzir aí. Por favor, não exagera. Nós queremos você por muito tempo. É a época que a gente mais trabalha, né? Felizmente, né? Felizmente. É bom. E aí você não cansa, né? E é gostoso. Quando faz o que gosta, é isso. Aí esse é fundamental. Então, para você que está assistindo, o Márcio, assim, já deu uma dica, uma estratégia. Faça o que você ama. Porque às vezes as pessoas têm... Não tenha medo, né? A pessoa tem que ter essa consciência. Eu tenho, para mim, ter sucesso, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que... Não! Fazer sucesso, um dos segredos é esse. Eu tive um contratempo nesse meio em Portugal, tive 14 anos aqui, fui para um projeto em Angola, voltei e queria voltar para o Brasil para tentar fazer o que eu fazia aqui, recriar na minha cidade. Só que eu não pensei estrategicamente como é que seria, né? Eu cheguei numa cidade onde as pessoas... Londrina, onde todo mundo é uma cidade universitária, todo mundo come muito fast food. E eu quis montar um restaurante de luxo com 3 talheres. Como eu aprendi aqui, eu quis levar para lá. Não deu certo, foi uma frustração. E aí recomecei do zero aqui de novo. Eu acho que quando está dentro da gente, né, a paixão pelo que a gente faz, eu acho que a gente está sempre pronto a recomeçar e fazer de novo. E isso que você falou é importante, porque abrir novos mercados, criar uma consciência nas pessoas não é fácil. Nós estávamos falando antes de começar o podcast, nós estávamos conversando inclusive, porque às vezes as pessoas se motivam, você pode, você consegue, você vai. Só que daí quando a pessoa chega no outro dia, ela pensa assim, mas tá, eu vou como? Onde é que eu vou achar essa estratégia? Então o Márcio,
ele encontrou as suas estratégias. Você poderia contar para a gente uma estratégia que você utilizou para você chegar aonde você queria? Tem alguma que te marcou? Qual seria a estratégia principal? Eu acho que a primeira de tudo, a mais importante, é você é a responsabilidade. Eu acho que é você ser... Eu aprendi isso muito aqui em Portugal, com os portugueses. Eu acho que eu sinto isso, que a gente, quando marca, né, um horário, é cumpridor. O povo é assim aqui. Eu acho que a responsabilidade está em primeiro lugar para qualquer negócio. Mesmo que você vai planear, eu acho que tem que ser muito responsável pelo qualquer ato, né? Responsabilidade em primeiro lugar. E o planejamento, eu acho que vem, né, consoante aquilo que você mais gosta de fazer, né? Você planeja de uma forma estruturada em cada área, né? Você tem que... É difícil falar, né? Porque cada um tem o seu modo de agir, claro. Mas eu acho que a responsabilidade é em primeiro lugar. Então, Márcio, só para a gente fazer voltar um pouquinho aqui, gente. Primeiro, amor. Vocês já viram, né? Segundo, o que o Márcio falou, responsabilidade. E eu diria que dentro da responsabilidade é confiança, porque você conseguiu a confiança das pessoas. Sim, eu tenho casas que eu vou há 25 anos, a mesma, e eu tenho... Esses dias eu fui trocar de carro, né? Limpar o fundo do meu carro, tinha para ir uns 35, 40 molinhos de chave de casa de clientes meus, portugueses. Confiança? Que confiança, né? E falei assim, mas tá aqui a chave, me deram, e anos eu vou à casa de muitos, né? E aí eu entro, faço tudo, deixo o jantar preparado, tranco a porta, deixo o jantar pronto e vou embora. Olha que bonito isso. Isso é admirável. Eu acho que isso, quando você ganha, não tem valor. Não tem preço. É. Eu tinha um provérbio que eu escutava desde criança, eu acho interessante. Ele diz assim, capacidade técnica você contrata. Confiança você não contrata, você ganha. E depois que você conquista, você manteve isso. E além dessas três, eu diria, estratégias, porque isso é estratégia, tem mais uma estratégia que eu observo em você e eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Como que isso é natural em você, essa empatia, esse carisma, ou você teve que desenvolver esse carisma? Olha, Rô, eu fui muito tímido sempre, né? Câmeras e tudo, eu tive, assim, um medo. Eu lembro que minha primeira apresentação de final de curso na faculdade tinha que fazer e apresentar na frente para 80 pessoas, uma assembleia, aquela coisa, mesa de jurados, professores, né? Sim. Nossa, eu bloqueei, eu tremia e foi difícil quebrar isso aí com muito esforço. Eu fiz aqui algumas aulas que vocês conhecem, né? A pessoa que me deu ali um destrave, que foi incrível, e depois brinquei uma vez na frente de câmeras e tudo, foi destravando essa vergonha, né, que a gente tem, mas acho que quando a gente faz aquilo que gosta, né, e que tá falando, né, verdadeiramente o que sente, eu acho que não há problema. E eu nunca precisei mentir. Uma coisa que eu detesto é mentira. Eu acho que a mentira tem perna curta, eu brinco, mas vale doer falar a verdade do que você mentir, ficar rodeando, enganar as pessoas. Isso eu nunca fiz. Eu acho que é isso. Muito bem. E isso é interessante. Olha, mais uma dica. Seja original. Nesse mundo de tanta coisa fake, seja original. Esse momento aqui, esse convido com vinho, eu e o Márcio, é original. É o que nós somos. É contar para você a originalidade que ele realmente é. Então esse aí é um ponto muito importante, porque as pessoas tentam vestir uma carapaça, vestir uma máscara, não se mantém. Pouco tempo, né? Aquilo vai. Eu tenho, graças a Deus, aqui, esses anos todos, nunca tive, acho que, problema com ninguém, nem em trabalho, nem em qualquer lugar, com pessoas, com relacionamento. Sabe mover-se. Sim, eu nunca tive. Respeito as pessoas e tal. Acho que o respeito é primeiro. E além, Márcio, desse trabalho dentro da gastronomia que você ama, eu já percebo que você adora Portugal também, muito, né? Muito, adora a Europa, gosta. Bem, eu acho que você é um cidadão do mundo, não é? Já foram 93 países. Você tem feito um trabalho bonito também com a África, não tem? Eu fiz. Só para contar um pouquinho pra gente. Quando eu estive em Angola, eu já fazia coisas escondidas. Eu não podia lá, né? Sair, eu já fazia em bairros sociais lá. Eu ia levar comida e cozinhava. Ensinei algumas senhoras a cozinhar, fazer salgadinhos e tudo. Depois fiz isso no Egito, na aldeia dos Núbios. Depois comecei a fazer, fui em Marrocos, na Namíbia também, eu tive na Namíbia. Marrocos eu tive 3 meses e fiquei próximo a Marrakech, numa aldeia também, aprendi, ensinei muito. E depois o meu projeto que eu abracei, que eu ajudo uma família a desenvolver um projeto, que é um lar e uma escola, na Guiné-Bissau. Esse é uma coisa que me dá prazer, né? Crianças órfãos.
que não tem família e Claro. que precisa. Eu acho que a gente tem que olhar para esse lado um pouco, né? Eu quero muito futuramente, cada vez mais, dedicar o meu tempo a ensinar as crianças, porque elas são o futuro, né, da humanidade. Eu acho que a gente tem que... Eu tive muita sorte de aprender com uma das famílias mais ricas do mundo, né, de graça, né, esse serviço. Foi, claro, o meu trabalho e quero mostrar, quero ensinar, quero fazer cursos, né, iniciantes, desde mise en place, a servir. Eu vi essa história, eu tô quero sabendo. muito. Eu estou trabalhando até os 50 anos, acho que eu vou conseguir ter a minha escola, ensinar pessoas e finalizar os projetos lá da Guiné. A gente tem 2 escolas em construção, um lar, né, onde tem crianças órfãs. E você quer ensinar cozinha também. Eu quero ensinar muito, porque eu acho que a ferramenta não é só dar, né? A gente tem que ensinar as ferramentas, ensinar como trabalhar. Ensinar a pescar, né? Eu fiz muito isso em favelas, né? Posso falar favelas no Brasil. Fiz vários cursos, dei várias formações em Narcóticos Anônimos do Brasil. Todo ano que eu vou, eu sempre me dedico uma semana ou 15 dias para ensinar. Eu acho que isso é muito importante, é válido. Eu tive muitos bons retornos de pessoas que eu ensinei, que eu dei formações e foi incrível. A melhor coisa é valorizar o que a pessoa tem. Então, vamos lá, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, pensar. O Márcio gostaria de ter, então, uma escola de cozinha. Uma escola então, de olha aí, tá formação vendo? de Olha, cozinha. você que gosta, talvez, da gastronomia, da cozinha, fica aí Eu quero atento, que tem novidades por aí. Muito. Em breve. Em breve, não é? Vou ter uma escola, sim. Então, Márcio, o Márcio homem, tirando o Márcio, chefe maravilhoso, profissional que nós já vimos que tem conquistado um espaço, e conquistar espaços não é fácil, nós sabemos. Muita responsabilidade. Você teve que ter responsabilidade, amor e também resiliência, né? Porque quando tinha dificuldade, você ultrapassava. Tinha dificuldade, você ultrapassava. Tive várias. Agora, quando você se tira sua roupa de chefe, quem é você? Eu quase nunca desligo, né? O pessoal que tá ligado? próximo, amigos e família que tá, minha mãe tá aqui mesmo, ela fala, para de trabalhar, vamos curtir um pouco, que eu saí com ela ontem, nesses dias todos, ela tá aqui, vai fazer um mês e eu não consigo, Rô. Eu tô me fazendo agora uma terapia para eu me desligar mais e viver para mim, porque esse ano eu cancelei ginásio, academia, porque foram 36 viagens, né, a trabalho, e eu não parei, eu não vivo muito, eu tô em casa, eu tô escrevendo, quando eu não tô escrevendo, eu tô trabalhando. É difícil, sabe? E fora disso, eu convivo com os amigos e minha família, eu tenho 5 sobrinhos que estão aqui, que eu tento passar o tempo com eles, mas é difícil. 70% é difícil, é o trabalho. Então aí é uma meta sua, é uma uma meta. estratégia que você vai ter que encontrar. Que agora eu estou fazendo esse tratamento, que era essa terapia, para eu diminuir e abrandar. E abrandar e viver mais, porque eu já conquistei, acho que tudo que eu sempre quis, eu alcancei, todos os meus sonhos já foram alcançados, eu acho, com a minha idade. Eu não tenho mais nada que eu queira, assim, eu não quero ser mais... Eu sou ambicioso, sim, uma ambição saudável para um conforto, né, para ajudar quem está próximo e tudo, os meus colaboradores e tudo. Eu acho que é isso. Ocupar agora, então olhar, na verdade agora você tem que fazer uma terminar meu introspecção, livro, que tá na gaveta, gente, olha esse isso, livro vai tem ser... mais novidade por aí. Quero terminar o livro esse ano, vou gravar, depois tenho que gravar mais umas coisinhas aí, vou começar a gravar mais. Eu queria poder gravar mais e ensinar, né, que é o que eu gosto, ensinar Olha as aí, pessoas. olha isso, fala super bem. O Márcio disse assim pra gente, olha, é porque esse tímido, nós não vimos nada, não sabemos onde ele foi, ele ficou no passado, porque agora é um rapaz que conversa, fala, explica, e tá pronto já para público. Tinha isso, né? Acabou, né? Agora olho para as câmeras aí já. Eu fiz uma, não sei se vocês viram, tem um vídeo no Instagram. Eu fui num cruzeiro com o pessoal da Jetro, né? E aí tinha lá um desses, como é que eu posso falar? Ele era, o que o Leandro é, você lembra? Era o quê? Entrevistador? Não. Era um coaching. Um coaching. Ele era um coaching. Depois vocês cortam e arrumam isso, hein? Aí tinha um coaching lá, o Leandro, muito famoso. Ele tinha uma expressão, né? Ele falava pra gente quebrar o nosso medo. Ele escreve, ele dá uma seta, uma flecha, pra você escrever o medo nessa flecha. E eu escrevi o medo que eu tinha. Que eu vou falar porque já saber? agora pode, já Qual quebrei. É o medo? Que era a câmera. E aí ele coloca uma flecha aqui no seu pescoço e outra na mão da pessoa com uma luva, porque ela fura mesmo, é uma flecha verdadeira. Ai. E aí ele vem, você tem que ir de encontro com ele abraçando ele, eu tenho um vídeo lá, mostra. E aí eu quebrei a flecha e no que eu quebro a flecha, o nome câmera voa longe, assim, pra plateia. Demoramos horas e achamos lá um pedacinho, mas quebrou. E aqui essa parte é mole, dói muito, né? Só que na hora do medo você consegue bloquear e jogar esse medo fora. Claro. E é engraçado que tá tudo aqui, né, na nossa mente. E aí eu acho que depois disso ainda fiquei mais seguro agora. Acho que agora eu consigo. Você vê que eu até gravo às vezes.
Faço uns Não, tá uma storyzinhos assim. gracinha, gente. Nós já estávamos aqui antes, assim, pensando, vamos fazer... Só não faço mais porque eu não tenho tempo, é sério. Eu queria ter tempo, é isso que eu falo. Esse ano eu vou me dedicar para gravar mais, ter dicas. Eu tenho um livro de... Eu brinco muito com os risotos, eu faço muito... Adoro fazer risoto, né? E nós adoramos também. E aí eu brinco muito, eu tenho mais de 100 receitas de risoto, desde risoto doce a risoto de várias formas, né, de empratar livro de risoto. risotos. Não, vai ter risoto no livro, não, mas eu já pode quero ser. já um livro só de não, risotos. pode ser. E risoto é um prato tão confortável, ainda mais agora para essa época. Carinhoso, né? Eu acho aconchegante. É aquela coisa de afetiva, né? Lembra afetiva. Nas famílias e tudo. Eu acho que quem tem descendência italiana, né, como eu, era um prato que convivia, né? Que vinha a família e era é memória, eu acho, é afetivo. É memória né? afetiva, é verdade. Então acho que agora é isso que pro ano é esse, é gravar mais, fazer o livro e viver mais um pouco, né? Intensamente para mim. Isso é importante que você está falando. Você vê, olha, você que está nos escutando agora, você que está escutando, você veja quantas dicas. Pega o papel, anota as dicas que você está pegando. Já aprendeu muita coisa. Primeiro, fazer o que gosta, respeitar as pessoas, respeitar os horários, ser de confiança, acreditar e conseguir lutar para quebrar os medos. Você sabe quando você falou isso na hora, eu lembrei tinha uma música que me acompanha. Lembra a música do Jota Quest? Ei, medo. Não te escuto mais. Então foi isso que você fez. Pegou o medo e... Sim, guardei assim numa gaveta e agora, vai pra lá. Sim, agora eu não tenho... Tem gente que me desafia cada coisa. Eu lembro o primeiro desafio, o maior que eu tive em Portugal foi em 2007, quando fizeram as 7 maravilhas do mundo aqui, do mundo moderno. E aí eles tinham 21 países que participavam aqui da concorrência das 7 maravilhas, e cada país, aí eles me desafiaram a fazer, que eu tinha uma loja de chocolate na época, eu sempre gostei muito de trabalhar com chocolate. E aí eu fiz 21 sabores com os 21 países que participaram. Eu fui buscar da Índia, eu peguei tâmara e pimenta, Brasil café, que era o rei do café na época, todo mundo conhecia o Brasil pelo café, né? Sim. E aí eu fui buscar um fruto típico e foi desafiador e foi incrível, todo mundo adorou. Ficaram meses e anos, até hoje as pessoas falam que foi o melhor chocolate que Portugal já viu. Depois vieram outras marcas, mas na época foi assim, aí eu ganhei um comercial, até o Jorge Gabriel foi na minha loja, fez uma gravação do Smart, queria da menor a maior empresa. Olha, e aí a minha empresa foi selecionada. Esse eu não sabia, hein? Não, teve tantas coisas. Tanta foi muita novidade coisa. boa aí. Então, foi esse medo que eu consegui. Falei, meu Deus, eu vou fazer isso aí, te entregar os bombons para Jennifer Lopes, era chefe de estados de todo mundo que estava ali, os 21 países. Eu saí em cada gabinete entregando, criei uma caixinha, né? Cada um com um risquinho, desenho próprio, com sabor. E aí fui entregando na mão de todo mundo. Isso para mim foi desafiador. E eles comiam e adoravam, identificavam o país. Aí eu fui em vários canais de televisão, no Gosha, na época, fui em todos explicar o porquê dessa invenção, né? E eu sempre fui muito criativo, nunca tive medo. A Madame Patino, quando eu trabalhava com ela, me desafiou, porque ela era muito amiga, né? Na época do Brasil, ela era amiga do Tancredo Neves, do Juscelino Kubitschek, eu acho que era do Juscelino. Não, Tancredo Neves foi padrinho da filha, não é do da casamento. nossa época, desculpa, eu não consigo lembrar, gente. E aí ela falava que ela ia muito ao Brasil na época e comia muito a mistura do salgado com o doce, o agridoce, né? Ela falou, gosto muito de Minas, por exemplo, né? Ela falou, por que você não começa a fazer os pratos portugueses com frutas? Eu falei, tá bem, me deu um estalo. E no pomar dela sempre teve todas as frutas e tudo que a gente confeccionava vinha do pomar do palácio. Quase nada a gente comprava. E aí eu fui catar peras nesse dia, tinha umas peras roxas lindas ainda. Eu falei, não, por que não? Vou juntar essa pera, porque sempre ela pedia pro chefe fazer bacalhau com broa. E aí era batata. Eu falei, não, vou tirar essa batata e vou pôr a pera no lugar. E aí ficou o bacalhau com pera e broa, que é um sucesso. Até hoje a gente faz muito esse Natal, a gente teve mais de... E eu provei um risoto teu com pera, que esse também, esse. E aí eu sempre brinquei com esses desafios e olha, graças a Deus não tive. Teve tantos desafios aí pelo mundo. No Enduro, então, a gente passa por cada um, né? Porque a gente viaja o mundo. Você chega em país que você não sabe. Mais outra história, gente. Atenção. Nós tínhamos que fazer uma série. Eu já estou pensando que não é um podcast, é uma série. Nós vamos ter que fazer uma série para contar tudo isso. Só para a gente marcar para quem está nos escutando agora, que mais um ponto fundamental, uma estratégia, é você ter criatividade e também mais ser trabalhador, porque você não tinha medo. Não. Você disse assim, não, eu tenho que ir, eu vou. Não espero que outro faça. Eu uso um termo que eu digo sempre que você tem motor próprio. E também isso é estratégico. Se você não tiver motor próprio, arruma alguém do seu lado que tenha, porque a gente tem que ser humilde para entender que a gente não é bom em tudo. Não é? Então a minha pergunta é, de todos esses momentos
quem foi, você lembra de alguma coisa ou alguma pessoa fundamental que te deu a mão e que te ajudou nessa estratégia? Alguém. A palavra, o nome seria quem? Olha, eu acho que foi uma pessoa que eu vivi um tempo com ele, que foi um companheiro, que foi o José Luiz. Ele foi uma pessoa que acreditou em mim e que falou, não, vai, monta uma coisa sua. Que foi aí quando começou a história do chocolate. Ele foi a pessoa que mais me apoiou, motivou ele. Eu trabalhei com grandes nomes, né, aqui, que eu posso até falar que são meus amigos, eu acho. O Dr. Carrapatoso, que foi o presidente da Vodafone, ele era uma pessoa muito responsável, muito de compromisso, uma pessoa de muito valor, né? E eu aprendi muito com ele, sabe? Eu acho que nesse convívio foram mais de 9 anos, todos os dias, né? De segunda a segunda com eles, com a família e com vários outros empresários. Eu vi a responsabilidade. Eu cresci, eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, 22 na época, né? E aí eu fui crescendo, vendo essa responsabilidade desses grandes empresários. Eu falei assim, um dia eu posso ser igual. Tá perto dos grandes, dos bons. Não no que eles fazem, mas na minha área eu vou adaptar isso para minha vida, né? Que é responsável, é ser honesto e ser íntegro. E compromisso é o que eu falo. E uma coisa que eu gostaria de frisar também, o Márcio não falou, mas fica implícito, humildade. Sim, Márcio, você foi humilde. Eu sempre... Porque você disse, eu quero estar para aprender, eu aprendo com ele, você não foi. Porque eu penso que arrogância não tem nada a ver com idade. Ninguém sabia que eu trabalhava com a Madame Patina. A Madame ficava aqui 3 meses, depois viajava o mundo, sempre nos palácios dela. E eu, um dia, fiquei aqui, ela ia voltar, ela foi embora em setembro, ia ficar de setembro até novembro aqui, depois de dezembro eu tinha que ir para lá, ia ficar 2 meses. Foi o primeiro ano aqui em Portugal. Eu cheguei numa pastelaria, eu vi um trabalho lindo na pastelaria Ribeiro, na parede, e eu passei na vitrine e falei assim, meu sonho era mostrar o meu trabalho que eu já sabia fazer com pasta americana, pastilhagem. Eles não faziam muito na época, fazia só com marzipan aqui. E eu já tinha feito muitos cursos no Brasil com pasta americana, né, que fazia bolos e tudo. Aí eu entrei pro senhor e falei assim, olha, eu posso trabalhar aqui? Eu sei que o senhor não está precisando, mas deixa eu mostrar o meu trabalho. O senhor não precisa me pagar nada. E que eu fui pro seu Luiz, sou amigo deles até hoje da família, e eu entrei, mostrei meu trabalho e eles ficaram apaixonados. Aí eu comecei a fazer part-times, quando a Madame não estava, eu ia para a Pastelaria Ribeiro e trabalhei durante um tempo, quando a Madame não estava, eu ia sempre para a Pastelaria Ribeiro, trabalhei com o Mestre Lima, na época ele fez as festas de Orem com o Dom Duarte, eu fazia os bolos, fiz bolo de casamento de 10, 12 andares, naquelas quintas, quinta do Alfinete, nós vamos querer um bolo desse. Porque na época ninguém fazia, Rô. Eu fui um dos primeiros a trazer a pasta americana, pastilhagem em Portugal. Depois eu tive que ir embora, né, e trabalhar por outros lugares e fui deixando esse lado. Mas foi minha paixão sempre essa de confeitaria. Mas é isso. Isso, Márcio, você já viu? Gente, quando eu falo que tem que anotar mesmo, anota. Porque já foi tanta coisa aqui. Isso que o Márcio falou agora é mais uma estratégia. Olha aqui, às vezes a gente acha tão bom na nossa área. Então eu sou tão bom, eu tenho que ser valorizado, eu tenho um preço para o meu trabalho. Mas se as pessoas não conhecem o trabalho, não tem como. Então olha o que o Márcio diz. Mostra, entra e mostra em vários lugares. Em tantos, olha, foram tantas ideias. Dá oportunidade da pessoa conhecer. Porque se a pessoa não conhece, como é que faz? Não basta ser bom, tem que aparecer, senão não tem como, né? E aí tem muita gente que chega e fala que é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu acho que a gente tem que... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser corajoso. Acho que em todas as áreas, não é só na nossa, que é ligado à gastronomia, né? Que eu acho que é a mais... É que a gente sofre mais hoje, que é direto ao público, né? E a gente tem uma crítica, você tem que agradar o que a minha avó dizia, né? Tem um poema também de um escritor famoso, né? Que é moçambicano. Que é, na panela, né? Nós somos o alquimista, né? A gente verte o que a gente sente, né? Você pode sentir alegria, você verte ali para dentro do tacho, você pode sentir o que você está sentindo, né? E a gente verte sempre amor, alegria, tristeza, ou amargura, ódio, né? Então a gente tem que fazer aquilo com muito amor. Que lindo, eu gostei disso. E é isso que é. E o verdadeiro fruto, que é o meu avô sempre dizia, meu avô italiano, ele falava sempre pra gente, o Ritchie, que o verdadeiro fruto está na raiz. Muito Não bem. é só na raiz do que a gente planta, é na raiz do que a gente ensina, do que a gente produz, né? Do que a gente constrói. Do que a gente constrói, é isso que é interessante. Exatamente, você falou isso. Ainda ontem eu escutei uma palestra que falava justamente isso, que a árvore, você vê a árvore externa, mas o que vai manter ela é o que está por baixo, é a raiz dela, né? Que dá, então, aí outra, construa quem você é, sua raiz, quem você realmente pode se manter. Na hora que o temporal vem, na hora que os desafios vêm, você está com uma base sólida. Eu senti isso quando eu... Desculpa, Rô, quando eu fui ao Brasil, em 2010, quando deu essa doida de ficar lá um tempo. 2011, aí eu senti a falta, porque daí vários administradores de empresa, até na época era o Cavaco Silva, o presidente, falou assim, Márcio, teu lugar é aqui, não é aí. Volta, Portugal precisa de você, do seu trabalho, não sei o que. Aí que você vê que você estava construindo uma coisa sólida. Tinha raiz. Por que eu vou ficar no Brasil
na minha cidade, que ninguém sabia o que era, né? Eu fui servir vieira lá, bacalhau do bom. As pessoas não sabiam o que era. Eu falei, não vou, né? Insisti, né? Eu pensei que ia conseguir fazer uma coisa, foi mal estratégia, né? Acho que eu fiz uma estratégia errada. Se eu tivesse feito uma coisa de lanches, coisas que é o que eles estavam acostumados a comer, acho que daria certo. Mas foi uma tentativa que serviu de lição. E eu sempre digo assim, eu já trabalhei com abertura de mercados, se a pessoa é de lá, tá lá, é mais fácil para para criar um novo produto, um novo conceito, né? Eu falo assim, hoje a gente pode falar de tantas empresas que têm feito isso. Quando eu vou no Marrocos, por exemplo, e vejo Havaianas no Marrocos, eu fico pensando, meu Deus, estou usando Havaianas no Marrocos, que é isso? Incrível. Quando eu vejo você trabalha hoje numa grande empresa também, que eu sei que você tem uma cozinha para, a gente pode falar, não há problema, trabalhar com a Microsoft. É muito bonito saber isso. E o que eu gostaria agora, nesse momento, Márcio, para quem está com a gente... Quer beber um vinho? Vamos beber um vinho para relaxar, né? Moscada, alsácia. Essa casca é muito aromática, perfumada. E eu sei que o Márcio gosta porque é o jeitinho dele. Por isso que quando a gente pensou no Bernardo Haas da Alsácia, nós pensamos no vinho para o Márcio. Obrigado. Alsácia, Gewürztraminer. Esse é incrível, nem né? fala, que né? Eram os vinhos perfumados, dos lenços, né? Dos lenços então, de bolso, né? São vinhos que fazem história. Memória. É como você falou da gastronomia. O vinho, ele faz parte da nossa história, constrói e relaxa também, né? Tão bom. Tão bom. Eu queria que você deixasse, Márcio, para as pessoas que estão nos escutando agora, um conselho que você daria. Qual conselho que você daria para alguém que está nesse momento precisando avançar, melhorar a sua performance, ser feliz, atenção, porque às vezes as pessoas pensam que ser feliz é performance profissional. Não é. Não. Ser feliz, eu posso ser feliz plantando rosas. Eu posso ser feliz colhendo folhas. Eu posso ser feliz tudo. Qual é a tua dica? Qual o conselho que você deixaria agora para a pessoa? Olha, eu acho que para felicidade é simples, né? A felicidade é uma palavra que para cada um tem o seu significado. Mas eu acho que é quando você fizer qualquer coisa na sua área, fazer com amor, dedicação, respeito ao próximo. Acho que o respeito está em primeiro lugar. Eu acho que isso que é o mais importante, é você fazer sempre, acordar, né? Agradecer a Deus, ao universo que você está vivo, né? E fazer bem feito e com amor, eu acho que é isso. O amor, eu acho que é o que vence tudo sempre. E se você fosse brindar hoje a alguma coisa, alguma pessoa, a quem você brindaria, Márcio? É difícil, né? São tantas pessoas, né? Claro que eu não posso falar que vou brindar para minha mãe e meu pai, né? Porque eles já fazem parte da minha vida, né? Mas acho que profissionalmente eu brindaria também aqui em Portugal, que ainda está vivo, que é uma pessoa que me abriu portas e que é uma excelente pessoa, é o Cláudio Vanderlei, então, que eu admiro. Vamos brindar o Cláudio. Então, o Cláudio, acho que o Cláudio foi uma pessoa assim, que eu brindaria. Ele, a Madame Patino, né? Que foi a minha assim, grande mãe, ela dizia que ela não tinha tido filho homem, né? E ela tinha muito orgulho, né? Ela me dizia que eu era um neto que ela não teve, e ela foi uma pessoa sempre muito boa comigo, contou tantas histórias de vida dela, se abriu comigo e eu com ela, foi tão gostoso, foi aquilo que eu não tive tanto com a minha mãe, de falar coisas, planejar a minha vida, né? Sim. Fora de casa. Foi uma amiga. Porque é difícil, a gente que é imigrante, né? A gente não tem familiar, né? Porque eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém aqui, né? Cheguei no escuro, né? Foi as pessoas que eu conheci primeiro e que me abriram portas e que eu fui morar dentro da casa dela, né? Isso pra mim só porque as pessoas, todo mundo gosta de o Márcio é um sucesso, o Márcio conseguiu e tal. Mas qual foi a fraqueza que você teve que reconhecer? Qual foi uma falha tua que você teve que dizer, nisso eu preciso melhorar para avançar? Porque a pessoa que tá lá em casa fala assim, olha, o que eu tenho que ver? Como é que eu olho para mim? E qual foi uma das suas? Um exemplo para motivar as pessoas? Olha, delegar. Eu acho que delegar para mim tá sendo muito difícil. Até hoje? Porque assim, é uma profissão, o meu trabalho hoje aqui em Portugal foi eu que criei dentro das empresas, né? Esse catering empresarial, eu comecei em 2003, né? Na época da Vodafone, Carrapatoso, e fui desenvolvendo para várias outras empresas, né? E é uma coisa que eu sempre fiz, que eu aprendi com a madame, é você fazer uma boa mesa, é você servir quente no momento, né? Você fazer uns scones quentinhos, levar para uma mesa de reuniões, fazer um bolo gostoso, levar. E aí quando você não tá e você não vê fazendo aquilo, eu acho que é frustrante, né? Porque é seu nome que tá, né? Então eu fiquei com muito medo de começar. Várias empresas hoje nos pedem coffee breaks e almoço e tudo, e eu sempre penso antes, será que vale a pena eu fazer? Porque eu não vou estar lá, eu vou queimar meu nome. E aí eu comecei a criar agora uma equipe que eu consigo confiar e delegar. Mas isso até hoje é um trave. Custa. Te custou muito.
Porque isso. Vale para mim, eu também. delegar é muito difícil, porque é uma coisa que é sua, né? É seu nome, é sua identidade, é o seu trabalho. Então... Mas é isso, Márcio, vem de encontro àquela ideia da formação, da escola que você quer formar. Sim. Então, quando você montar isso, organizar isso, você vai formando as suas equipes para repetir você. Olha, Sim. meu método é esse, então eu vou seguir esse método. Sim. Não é? Sim. Então, Márcio, o que eu tenho que dizer para você? Oh, É que eu tenho que agradecer eu você tenho que por esse agradecer amigo você. maravilhoso, Obrigado, você por também. essa pessoa inspiradora que você é, que tem nos inspirado com tantas ideias. Isso aqui eu acho que, se anotar, tem muitas estratégias. E eu quero, só antes de terminar, nós vamos fazer uma brincadeira. Ok. Nós já provamos aqui muscata, ali o Gewürztraminer, não vou provar agora. Mas eu só queria fazer sabe um bate-bola assim, rapidinho. Eu pergunto e você diz. Nós estamos hoje em Portugal. Sim. Então eu vou falar um vinho, eu falo a paixão nacional de cá, é o Turiga Nacional. Eu sirvo com o quê? Eu até fiz você viu? Que eu fiz um vinho agora, tem Turiga. Gente. Não provei ainda, tá aí, mas eu vou provar. Então, eu acho que fica bem com carne. Eu acho que qualquer tipo de carne suculenta, tipo um porco alentejano fica bem. Até carne de caça, eu acho que ele fica bem. Eu acho que fica a dica. Com uma Muito carne bem, de tá porco alentejano, uma carne assada, acho que fica ótimo. Deliciosa. Pronto. E agora, então, um Sauvignon Blanc. Aquele perfume, sabe? Sauvignon, a casta que saiu de Bordeaux e conquistou o mundo inteiro. O mundo, é verdade. O que seria para acompanhar com Sauvignon Blanc? Olha, marisco, ostra fica muito bem, mas no geral os mariscos, acho que uma boas amêijoas, assim, abulhão pato fica bem. Muito bem. Eu acho que marisco é o que fica mais. Né? E um peixe. E assim, agora um tinto mais encorpado. Eu digo sempre que Malbec, o pessoal quando pensa Malbec pensa Argentina, mas a origem do Malbec é ali na região de Cahors, em Bordeaux, aquela região. Um Malbec encorpado, tinto, o que você indica? Olha, um risoto. Massas, eu acho que fica bem. Tudo que tem queijo, acho que ele combina muito bem. Né? Muito bem. Então fica a dica. Olha quanta coisa você já aprendeu hoje. Que bom, né? Boa. Espero que as pessoas gostem. E eu quero agradecer assim, pegadinha Sucesso. assim. Sucesso para você também. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Obrigado, gente. Obrigado a você que está com a gente. Obrigada a você. Então, Márcio, antes da gente fazer o brinde, eu só queria falar uma palavrinha do conceito do convívio com vinho. A gente já falou, mas eu vou falar novamente. Gente, as pessoas são a criação, a conversa é um processo e o vinho é o catalisador. Uma boa mesa, com um bom vinho, com uma boa comida, essa arte do encontro é um momento onde você vai trocar, vai aprender e vai crescer como ser humano. Então, o que eu convido vocês é para convidar com vinho e nós vamos brindar o sucesso do podcast. Felicidade para todos nós. Obrigado. Parabéns, Márcio. Muito obrigada. Eu me sinto honrada. Não só por você, mas por essa equipe maravilhosa que está com a gente aqui do podcast. Vocês são fantásticos. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Pelo carinho. Saúde. E um bom ano. Felicidade para todos nós.